Quero te cumprimentar com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma mensagem nesse momento que está registrado no texto de Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. O texto de Mateus 7, versículo 24 ao 27, fala do homem prudente e do homem insensato. Esses dois homens representam duas classes de cristãos que fazem parte do grupo de pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador. E esse grupo de pessoas se reúnem em um determinado local que chamamos de igreja local ou templo. Baseado nesse texto, quero falar sobre duas classes de cristãos. No decorrer dessa mensagem, eu gostaria que você se identificasse. Em qual desses dois grupos você está? Mas por que duas classes de cristãos? Foi o próprio Jesus que fez menção de dois grupos dentro de um mesmo ajuntamento. Veja bem, em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse é o primeiro grupo de cristãos mencionado por Jesus em sua palavra. São os cristãos que ouvem a palavra pregada, ou que seja a palavra ensinada, ouve os conselhos contidos na palavra de Deus, e essas pessoas colocam em prática essa palavra ouvida ou lida. Essas pessoas deixam com que essa palavra encontre guarida em seus corações. Essa palavra rocha, nesse texto, refere-se à própria palavra. É a palavra sábia que revela a vontade do seu Pai Celestial. Essa é a rocha, a palavra de Jesus, a palavra que revela a vontade de Deus. O viver e a obra do povo de Deus deve ser fundamentado na palavra do Senhor Jesus. O nosso dia a dia, estamos edificando a nossa casa espiritual. O nosso viver e agir corresponde ao tipo de material que estamos usando em nossa construção. Espero que você esteja entendendo. A nossa convivência com o nosso próximo, com o nosso irmão na fé, tudo aquilo que fazemos, tanto para o reino dos céus, como também para os homens, corresponde ao material que estamos usando na nossa construção, material com o qual estamos edificando sobre essa base sólida, nessa rocha, como eu já disse, é a palavra de Jesus, a palavra que revela a vontade de Deus. Tudo que fizermos para Deus ou para os homens, eu te aconselho, faça dentro da vontade de Deus. Tudo que fizermos, se não for dentro da vontade de Deus, não tem valor. Mesmo que seja coisas boas, não tem a sua aprovação. E isso é o que o texto de Mateus 7, 22 e 23 nos afirma. O próprio Jesus diz: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? E em teu nome expulsamos demônios? E em teu nome fizemos muitas obras de poder? Veja bem, olha o que está escrito no versículo 23. Ele disse: então lhes declararei: nunca vos conheci, isto é, nunca vos aprovei. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Cuidado para não interpretar esse texto de forma errada. Veja que aqui
Ele está falando para os seus seguidores. Ele está ministrando para os seus discípulos. Esse texto faz parte do Sermão do Monte, onde ele está falando para os seus seguidores. Desde o capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus está falando sobre o decreto da constituição do reino dos céus. Eu já vi muita gente boa interpretar esse texto de maneira errada. Tome cuidado. Aqui Jesus está falando para os crentes, para os seus seguidores. Então toda pessoa que ouve as palavras do Senhor e as pratica, são apresentadas e representadas por esse homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora eu quero fazer uma pergunta a você, meu amado irmão, minha querida irmã. Você tem praticado a palavra do Senhor? Você tem colocado em prática as palavras ensinadas e a palavra que você tem lido na Bíblia? Você tem praticado? Você tem colocado em prática os ensinamentos que você tem recebido na sua denominação, no lugar que você se ajunta com outros irmãos para ouvir a palavra de Deus? Você tem colocado em prática? Se a sua resposta é sim, você é uma pessoa que é considerada por Jesus como um irmão, uma irmã prudente. Veja o que o versículo 25 diz do nosso texto. Ele nos dá a entender que a nossa vida, nesse nosso caminhar com Jesus, somos testados. Nossa fé é testada. Podemos ainda dizer, nossa casa espiritual passa por uma inspeção para determinar a resistência e verificar que material está sendo utilizado nessa construção, nessa edificação. No versículo 25, diz que caiu a chuva, os rios transbordaram e sopraram os ventos. Os testes podem vir por meios diferentes ou de forma diferente. Vimos que em primeiro lugar caiu a chuva. A chuva vem de cima. Podemos deduzir que as provas podem estar vindo da parte de Deus, o nosso Pai, provando a nossa fé, isto é, nossa casa, nossa construção. Não é um castigo. Olha o que diz em Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Às vezes Deus fala conosco por meio de alguma coisa para o nosso bem. Não devemos atribuir todas as provas que passamos a Satanás. Não estou defendendo de maneira nenhuma, mas estou querendo que você entenda de onde pode estar vindo as provações. Em segundo lugar, o texto diz que transbordaram os rios. Isso fala de outra fonte que pode estar vindo os testes na nossa construção. Os rios fala de coisas aqui da terra que podem ser interpretadas vindo dos homens. Às vezes somos testados por um vizinho, um amigo de trabalho, talvez por um colega de escola, às vezes por um membro da própria família, dentro da própria casa, e até por um irmão que professa a mesma fé. E por último, sopraram os ventos. E ventos fala da atmosfera, vem do espaço, e são provas que podem vir do próprio Satanás. O que precisamos é estar conscientes
que a nossa casa está sendo edificada sobre a rocha. Porque a casa alicerçada sobre a rocha é uma casa que não cai. É semelhante à obra edificada com ouro, prata e pedras preciosas. Ouro, prata e pedras preciosas. Em seguida, no versículo 26, Jesus diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa em cima da areia. E edificar sobre a areia é edificar com seus próprios conceitos. É usar os próprios métodos naturais. É fazer as coisas na sua ideologia. É fazer o certo porque você acha que o certo é certo e não fazer o errado porque errado é errado. É fazer o bem e não o mal. Não é isso. Não é assim. Veja o que diz em Hebreus 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, parece certo, parece bom, mas o seu fim é a morte. Você deve fazer as coisas importando se estão dentro da vontade de Deus. Do contrário, você está construindo sobre a areia. Construir sobre a areia é como fundamentar o nosso viver, a nossa obra em areia movediça. É o mesmo que entrar pela porta larga e pelo caminho espaçoso que conduz à destruição. Veja bem, no versículo 27 diz que caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram com aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Jesus compara o homem insensato àquelas pessoas que reúnem em um determinado lugar de culto para ouvir a sua palavra, seus ensinamentos. Jesus compara aquelas pessoas que lêem a Bíblia como regra de fé, mas não a pratica. Não coloca em prática essa palavra nas suas vidas. Os insensatos são aqueles que estão enquadrados no velho ditado que vemos por aí. As palavras, os ensinamentos entram por um ouvido e saem pelo outro. Veja bem, Jesus é bem enfático em dizer que sobre essas pessoas cai a chuva, transborda os rios e sopram os ventos. Quero concluir essa mensagem. Quero dizer a você que tem construído sobre a areia, você que tem usado seus próprios métodos e seus próprios conceitos naturais, isso não passa de palha, isso não passa de feno, madeira. Pare e reflita que não vale a pena essa construção. Passe a partir de hoje, a partir de agora, a usar ouro, prata e pedras preciosas. Mas para isso você precisa praticar a palavra do Senhor. Desculpe a palavra, mas pare de brincar de ser cristão, de ser crente. Peça a ajuda do Espírito Santo para te dar entendimento.